Meditando o Evangelho de hoje. Lucas, capítulo 9, versículos 54 a 56. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. A grandeza do coração de Jesus versus a pequenez dos seus discípulos. Estamos diante do relato da última viagem de Jesus para Jerusalém. Lá ele seria entregue, julgado e crucificado. E enquanto seguia essa última caminhada, Jesus continuou a proclamar o reino de Deus, a ensinar seus discípulos e a curar os enfermos. Quando estavam próximos de uma aldeia samaritana, Jesus enviou alguns discípulos para preparar um lugar no qual pudessem repousar. Mas os samaritanos recusaram recebê-lo. Afinal, Jesus era um judeu, estava a caminho de Jerusalém, e os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Portanto, Jesus não é bem-vindo naquele lugarejo. Então, diante disto, os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que receberam de Jesus o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, certamente não receberam esse apelido pela sua longanimidade. Logo perguntam a Jesus: O Senhor quer que nós ordenemos que caia fogo do céu e consuma esses samaritanos? Em outras palavras, o Senhor quer que nós acabemos com eles? Parece que eles estavam muito indignados e também cheios de fé, porque eles disseram: se o Senhor quiser, nós ordenamos e cai fogo do céu. Claramente cheios de zelo. Talvez os discípulos até estivessem com algum texto bíblico em mente. Afinal, o mesmo aconteceu com aqueles 250 líderes de Israel que se rebelaram contra a autoridade de Moisés e de Arão. E também aconteceu o mesmo com aqueles oficiais do rei Acaz que foram até o profeta Elias para prendê-lo. Estavam cheios de zelo, mas um zelo sem entendimento. Estavam de posse de conhecimento bíblico, porque o Deus da glória é um fogo consumidor, mas um conhecimento sem amor. E por isso o Senhor os repreendeu dizendo: Vocês não conhecem que espírito é este de vocês? Eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvá-las. E tendo dito isto, partiram para a outra aldeia, onde os homens estivessem dispostos a recebê-los. Perceba quão o coração desses discípulos era pequeno, e como num coração tão pequeno cabia tanta maldade. A natureza humana é assim, mas em contraste com a pequenez do coração desses discípulos, veja a grandeza do Senhor. Se Jesus assim o quisesse, ele mesmo poderia ordenar e o fogo cairia do céu. Pois ainda que para nos salvar, ele tenha se tornado um ser humano como nós, com necessidades como as nossas, de repousar, se alimentar, matar a sede, ele era um ser humano no qual estava encarnado o próprio Deus, o Todo-Poderoso Deus. Mas Jesus não queria. Não foi para isso que ele veio. Ele não veio para destruir, ele veio para salvar a humanidade. Quanta grandeza na alma de nosso Senhor! Essa história que temos diante de nossos olhos tem muito a nos ensinar sobre este assunto. Durante toda a sua vida,
Jesus só fez o bem. Desde o início de seu ministério, seus ensinos, suas obras não somente refletiam a bondade de seu coração, como também demonstravam que, por intermédio dele, o reino de Deus, a salvação, havia chegado entre os homens. Ele pregava o evangelho a todos. Ele deu pão aos famintos, ele curou enfermos, consolou os tristes. A alma de Jesus se revelou grande, não porque não sentisse medo. Jesus sentiu medo, mas não foi um medo que o fez se acovardar. A alma de Jesus se revelou grande, não porque ele escondesse de seus discípulos as suas reais emoções, porque ele não fez, mas ainda assim ele prosseguiu. E aqui podemos então dizer que ser corajoso não é não sentir medo, mas ser fiel, ser constante, ser perseverante e em frente, mesmo quando a alma está angustiada. Jesus, bem que poderia, se quisesse, evitar a cruz. Ele poderia salvar-se a si mesmo, mas ele não quis, e não quis por amor. Mas é ainda mais admirável quando Jesus morreu por nós, não éramos seus amigos. Foi por sua morte que ele nos atraiu para si mesmo. Como escreve o apóstolo, foi pela morte de Jesus que fomos reconciliados com Deus. Ora, este grande amor foi o que levou Jesus a não pensar em si, mas a buscar a nossa salvação. Interessante é que os discípulos ouviram em mais de uma ocasião Jesus dizer: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes. E Jesus não ensinava somente com palavras. Ele era o exemplo perfeito do que é ser manso e humilde de coração. Ninguém foi melhor mestre do que Jesus. E ainda assim, os discípulos não haviam aprendido. Porque o ser humano, por natureza, tem um coração demorado em aprender. Tem um coração demorado para crer. Como é grande a alma de Jesus! Como seu coração é terno, misericordioso e gentil! Como nosso Senhor é doce! Sim, é bem verdade que Jesus é ousado, forte, fiel, constante, destemido como um leão, enfrentou a morte numa cruz, mas ele é amoroso, altruísta, abnegado, decididamente em nosso favor. Ele é longânimo com todos, seja os que creem ou os que são incrédulos. Jesus é paciente, é manso, sabe esperar, porque o amor tudo espera, tudo suporta. E quando admiramos alguém, nós queremos ser como esse alguém. Se nós admiramos Jesus, também devemos imitá-lo. Se admiramos a coragem de Jesus, procuremos fazer com que Jesus seja sempre o nosso mestre, obedecendo. Se admiramos a fidelidade de Jesus ao Pai, Jesus que teve fidelidade a Deus, aos seus discípulos, ao mundo em que veio salvar, também nós devemos ser fiel a Deus, nosso Pai, e ao nosso próximo. Se admiramos o seu amor, a força da sua alma, a sua paciência, a sua longanimidade, também o imitemos. Precisamos aprender a ser como Jesus, a ter um coração nobre. E não nos esqueçamos que ele continua pacientemente a ensinar-nos todos os dias, através das Escrituras Sagradas,
dos seus ensinamentos que são pregados todos os dias pelos sacerdotes, seus pastores, na sua igreja. Portanto, o imitemos. É este o maior desejo do coração de Deus. Amém? Se esse vídeo te fez bem, se inscreva aqui no canal, dê o seu ok, ative o sininho para receber mais vídeos que eu publicar. Compartilhe esse vídeo, porque a palavra de Deus precisa se espalhar, atendendo o ide de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.